Olá, essa é a nossa aula 4 da unidade 1 da disciplina Direito Digital. Eu sou o professor Joaquim Comini. Os temas de hoje são contratos de software, direitos e deveres do autor de programa de computador. Vamos iniciar falando sobre contratos de software. O comércio de programa de computador é realizado por meio de contratos de licença ou de cessão de direitos de uso. São regulamentados pelo Código Civil de 2002, artigo 863 das obrigações e artigo 1079 dos contratos. Os contratos mais usados são o contrato de cessão de licença de uso de programa de computador. Por quê? Pelo fato de um programa pode ser substituído por outro para solucionar um problema, obtendo os mesmos resultados do programa anterior. Dentre as espécies mais usadas estão parceria de desenvolvimento, desenvolvimento de sistemas por encomenda, distribuição, revenda ou comercialização, manutenção e suporte e prestação de serviços com o uso de software. A Lei 9.609 de 98 não reconhece normalmente os contratos de adesão para os casos de programa de computador comercializados como produtos acabados em prateleiras de loja ou baixados via internet. Agora veremos os direitos de quem registra um programa de computador. Quem registra tem direitos a danos morais e patrimoniais, todos requeridos judicialmente. Esse reconhecimento facilitaria a responsabilidade judicial do produtor em relação ao produto sem qualidade e ou com erro que cause dano ao usuário, consumidor. O produtor, fornecedor, seria obrigado a consertar o erro, fornecendo novas versões e dando assistência técnica e manutenção de sistemas e execução do desempenho anunciado. Hoje, esses direitos e deveres são prejudicados por não haver definições de ordem técnica e por a grande maioria dos usuários não ter oportunidade de discutir as cláusulas contratuais. A Lei 9.609 deixa a desejar quando iguala as obras literárias, artísticas e científicas ao software, quanto à propriedade de divulgação, reprodução e uso de qualquer obra sem autorização de seus autores. Esses trabalhos são de natureza distinta. A proibição é equivocada quando o assunto é software. Exemplo: quando um programa apresenta algum defeito ou se deteriora para o usuário, consumidor, não importa que seja enviada outra cópia, desde que seja eficiente e resolva o problema. Esses contratos podem ser contrato de autorização para uso de software, contrato de cessão total de direitos autorais, contratos de atualização de sistema. Pessoal, vejamos agora os direitos de quem registra um software. Direito a receber por danos materiais ou patrimoniais. O uso do software deve ser cercado de cuidados para que não haja irregularidades. Entre esses cuidados está a confecção de contrato específico, contendo a autorização por escrito do titular dos direitos ou de seus herdeiros. Essa autorização se dá por meio da licença de uso, porém, há que se ter muita atenção em especificar o que é permitido, para que não haja equívocos. Há casos em que os programas sofrem alteração sem o consentimento do titular de direitos. Por isso, deve-se ter muita atenção, pois a permissão de uso não é permissão para alterar, e sim para instalar e usar. A violação do direito autoral no software é definida pela lei como crime de
contrafação. A contrafação é a reprodução sem autorização de obra protegida pelo direito autoral. Nesses casos, o ofendido é o titular da ação penal e é ele quem pode requerer judicialmente a proibição do uso e a reprodução não autorizada. Sob danos patrimoniais que o autor de programa de computador tem o direito de reivindicar na justiça, há grande discussão sobre o assunto por parte da doutrina e dos estudiosos das leis de direito autoral e do software. A mais importante é de ordem técnica. A pergunta que se faz é sobre o que a lei protege: o programa ou as ideias? Um estudo mais aprofundado da lei permite que se perceba que ela protege o programa. As ideias que estão contidas no programa não foram contempladas pela Lei 9.609, ou seja, a lei não protege o conjunto de ideias num estágio em que ainda não está concretizada, os algoritmos. Objetivamente, o que a lei protege? A lei protege a expressão da ideia concretizada no resultado final do software. Exemplo: um programador pode se inspirar na ideia base de um programa já elaborado e desenvolver outro programa para solucionar problema semelhante. Isso não tem problema, visto que a ideia final não é igual à do software que o programador se inspirou. Vamos agora falar sobre os direitos do autor de programa de computador. O autor de programa tem o direito de usar, fruir e dispor da sua obra. Vamos ao slide. Pessoal, o autor de um programa de computador ou alguém autorizado por ele, este devidamente representado por procuração, pode usar, fruir e dispor do programa. Vejam, usar é servir-se da coisa, do bem. Por exemplo, dirigir o seu automóvel. Você está usando o seu carro. Ocupar o seu imóvel. Utilizar o seu software. Fruir é tirar proveito econômico do seu bem, no caso do software, fazendo contratos de autorização de uso do programa. E dispor é o direito de vender o software. Além disso, o autor tem direito a requerer na justiça ação de danos patrimoniais, como já disse anteriormente. Se souber que seu software foi pirateado, plagiado, copiado sem sua autorização. Então, esses são os direitos do autor do programa: usar, fruir e dispor, além de poder ajuizar, ação de dano patrimonial na justiça. E os deveres do autor do programa de computador? Como ficam? Vamos ao slide. Fica obrigado no território nacional, durante o prazo de validade técnica da respectiva versão, assegurar aos respectivos usuários a prestação de serviços técnicos complementares relativos ao adequado funcionamento do programa, consideradas as suas especificações. Pois bem, a legislação garante que o autor deve prestar assistência ao usuário do seu software durante o prazo de vigência da validade técnica. Nesse caso pessoal, o usuário é reconhecido como consumidor. Ele é um agente da relação de consumo. Ou seja, além de criar o software e registrá-lo, o autor do programa tem que garantir ao usuário, durante o prazo de validade técnica, os serviços de suporte e assistência técnica, gratuitos ou não. Se o software for retirado do mercado antes do término do prazo de validade técnica, o usuário tem direito à indenização. A lei exige que o prazo de validade técnica do programa de computador seja estipulado no contrato de licença de uso, ou no documento fiscal, ou no suporte físico, ou na embalagem do software. Esse prazo é a expectativa de vida útil do software no mercado, antes de se tornar tecnicamente obsoleto. Bem,
sobre contratos de software e direitos e deveres do autor de programa de computador. É isso. Dúvidas? Resolveremos no chat. Pessoal, para contextualizar nossa aula, apresentarei para vocês uma decisão da Justiça dos Estados Unidos, no caso Apple versus Samsung, onde a Apple alegou que a Samsung quebrou patentes de seus smartphones e tablets. Vejamos o slide. Segundo o site de notícias Tecmundo e o G1 Tecnologia, em maio de 2018, depois de 7 anos nos tribunais, o caso finalmente teve um resultado concreto. Um júri da cidade de San José, no estado norte-americano da Califórnia, decidiu que as patentes de design que a Samsung teria copiado da Apple valeriam um total de 539 milhões. Em 2011, quando começou a batalha entre as duas companhias, a Apple pedia 1,7 bilhões de dólares em compensação pela quebra de patentes por parte da Samsung em smartphones e tablets vendidos entre 2010 e 2011. A Samsung não demorou a reconhecer que havia de fato quebrado as patentes, mas queria pagar apenas 28 milhões à Apple. Essa última fase do julgamento foi justamente para decidir qual valor a Samsung teria de fato a pagar. A coreana já havia depositado na conta da Apple a quantia de 399 milhões de dólares e agora terá que pagar mais 140 milhões. 3 patentes da Apple estavam envolvidas no caso, mas especialmente a forma retangular com as bordas arredondadas dos telefones e os ícones coloridos enfileirados na tela foi o que a Apple questionou. Viram como a propriedade industrial e intelectual vale a pena ser patenteada? Ok, pessoal? Aguardo vocês na nossa próxima videoaula. Eu sou o professor Joaquim Comini. Um grande abraço.